E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecologia. Vamos falar aí do concurso 1079, que infelizmente para nós, né, que não acertou na Loteca 1078, não está acumulada. Não sei se você sabe, mas saiu o resultado quase agora. O concurso 1078 teve 12 acertadores e cada um vai levar aí 18 mil reais mais ou menos. Se você é um deles, parabéns aí por ter acertado. E se não, de olho no vídeo aí, vamos analisar, palpitar. Uma hora chega a nossa vez. Já avisando, a Loterias colocou nesse jogo da Loteca aqui muitos jogos bem difíceis, que cabe até um triplo, viu? Eu não tenho esse costume de colocar tantos duplos. Nesse jogo aqui da Loteca 1079 eu coloquei 5 duplos. Deu até vontade de colocar mais, até triplos. Mas nos que eu fiquei com dúvida, eu vou avisando, ok? Vamos lá então, vamos falar do primeiro jogo aqui, que é São Paulo e Flamengo, jogo da volta da final da Copa do Brasil. O São Paulo ganhou o primeiro jogo no Maracanã de 1-0 e agora tem jogo da volta no Morumbi, que provavelmente vai estar lotado. Vai ser um jogo bem difícil para o Flamengo. Até o momento, o São Paulo ainda é técnico do Flamengo. Aqui, como é um campeonato da Copa do Brasil, as informações estão um pouquinho diferentes, mas eu tentei trazer informações relevantes que possam te ajudar aí a melhorar a performance do seu palpite. Vamos lá. Aqui o que nós vemos são os jogos do São Paulo dentro de casa. Então o São Paulo ganhou do Corinthians de 2-0, ganhou do Palmeiras de 1-0 e ganhou do Sport Recife nos pênaltis, dentro de casa. E esse aqui são resultados do Flamengo fora de casa. Ganhou do Grêmio de 2-0, ganhou do Atlético Paranaense de 2-0, empatou com o Fluminense 0-0 e perdeu para o Maringá de 2-0. São todos jogos pela Copa do Brasil, beleza? No confronto direto entre eles, tá assim, são 6 vitórias para o São Paulo, 4 empates e 6 vitórias para o Flamengo. Bem dividido aí, a não ser a questão dos empates. São números que, de momento, não ajudam a gente a tomar uma decisão. Aqui na classificação, no caso, não tem uma classificação, né? A Copa do Brasil. Aqui são os últimos confrontos. Então tem esse último jogo do dia 17 de setembro, né? Que foi agora domingo. São Paulo ganhou de 1-0. Aí no dia 13 de agosto, pelo Brasileirão, foi um empate em 1-1 no estádio do Flamengo. E no ano passado, 14 de setembro de 2022, até pela Copa do Brasil, 1-0 para o Flamengo. Estes são os últimos resultados entre eles, né? Para essa primeira partida aqui, eu tô colocando um palpite no São Paulo e empate. Acredito que vai ser um jogo bem complicado para as duas equipes. Se o Arrascaeta voltar, que é bem provável que ele vá jogar, vai ser um jogo melhor do que foi esse do final de semana. Aqui, nesse primeiro jogo, se você tem condições, eu colocaria um triplo. Porque o Flamengo pode muito bem ganhar de 1-0 e levar essa partida para os pênaltis. Mas de momento, no jogo 1 da Loteca 1079, eu vou deixar meus palpites assim. Jogo 2, Botafogo da Paraíba e Paysandu. O Botafogo da Paraíba ele é o quarto colocado, ganhou uma vez, empatou nenhuma, perdeu 2, tem 3 gols marcados e sofreu 4. Já o Paysandu, ele é o primeiro colocado do quadrangular, ganhou 2, empatou uma e não perdeu nenhuma até agora. Tem 3 gols marcados e sofreu uma. No confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Botafogo da Paraíba, 2 empates e 3 vitórias para o Paysandu. E na classificação do campeonato, lembrando que esse aqui é o quadrangular, tá, da Série C. O Paysandu, ele é líder com 7 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas. E o Botafogo da Paraíba, ele é o último colocado do quadrangular, com 2 derrotas e 1 vitória em seus 3 últimos jogos. Para essa partida aqui também fiquei com muita dúvida. O Botafogo da Paraíba joga em casa, é um time bem difícil de ser batido lá, mas o Paysandu tá numa fase bem melhor. Nas suas últimas 5 partidas só teve 1 derrota, então vai ser um jogo difícil também pro Botafogo da Paraíba, mesmo jogando em casa. Para essa partida aqui eu tô colocando empate ou vitória do Paysandu. Jogo 3, também pelo Campeonato Brasileiro Série C, São José contra São Bernardo. O São José é o quarto colocado, não ganhou nenhuma até o momento, né, no quadrangular. Empatou uma e perdeu 2. Tem 2 gols marcados e sofreu 5. Já o São Bernardo, ele é o segundo colocado, ganhou uma, empatou uma e perdeu uma. Tem 3 gols marcados e sofreu 3 também. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória para o São José, 2 empates e também nenhuma vitória para o São Bernardo. Aí na classificação aqui do quadrangular, o São Bernardo, segundo colocado, tá com 4 pontos, tá vindo de um empate
e uma derrota. E o São José, ele tá com 1 ponto, quarto colocado, o último do grupo, ele tá vindo de um empate e 2 derrotas. Partida bem difícil de ser analisada. São José joga bem em casa também, só que o São Bernardo, ele tá numa fase bem melhor, só que também não tá convencendo muito, né, o São Bernardo. Aqui, seguindo os números do histórico, eu vou colocar um empate entre eles e vamos ver se no decorrer da semana mude, né, com alguma informação nova sobre essa partida. Jogo 4, Chapecoense e Ceará. A Chape é a 17ª colocada, ganhou 6 vezes, empatou 9, perdeu 13, tem 26 gols marcados e sofreu 33 gols. Já o Ceará, ele é o 10º colocado, ganhou 11 vezes, empatou 8, perdeu 8, tem 30 gols marcados e sofreu 27. No confronto direto entre eles, 2 vitórias para a Chapecoense, 1 empate e 4 vitórias para o Ceará. Na classificação do campeonato tá assim: o Ceará é o 10º colocado com 41 pontos, tá vindo de 2 vitórias e 1 empate, e a Chape está em 17º lugar com 27 pontos, tá vindo de 2 derrotas e 1 empate. Ceará numa melhor fase, a Chapecoense não vem bem, a Chapecoense está numa situação difícil aí, brigando muito para continuar na Série B, e o Ceará numa fase bem melhor que a Chapecoense, mesmo jogando fora de casa. Eu tô acreditando na vitória do Ceará, então eu vou de Ceará seco nessa partida. Jogo 5, CRB e Guarani. CRB, ele é o 9º colocado, ganhou 12 vezes, empatou 6 e perdeu 10, tem 35 gols marcados e sofreu 30. Já o Guarani, ele é o 2º colocado, ganhou 14, empatou 8 e perdeu apenas 6, tem 36 gols marcados e sofreu 20. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o CRB, 3 empates e 5 vitórias para o Guarani. E a classificação do campeonato tá assim: Guarani, 2º colocado, com 50 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas. O CRB, ele é o 9º colocado com 42 pontos, perdeu sua última partida, mas tá muito bem no campeonato. Tava vindo de 3 vitórias consecutivas, mas aí teve essa derrota. Mas nada que abale aí o CRB, porque jogando em casa é um time bem complicado. O Guarani, eu já rasguei elogios aí nos outros vídeos, tá jogando muito bem, tá brigando aí pela liderança do campeonato para se classificar para a Série A. Então é um time que tá agradando muita gente, assim, quer ver um jogo bom, assiste o jogo do Guarani que tá convencendo bastante. Nesse último jogo aí teve até um golaço de meio voleio, meio bicicleta do atacante que foi muito bonito, viu? Pegou na veia. Acredito que esse aqui vai ser um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro Série B, porque o CRB tá jogando muito bem, o Guarani também tá jogando muito bem. Não chega a ser uma briga direta pela posição, mas a diferença de pontos é muito pouca entre eles, é uma diferença só de 8 pontos. Se o CRB ganhar essa partida, já cola no Guarani. Então o Campeonato Brasileiro aí, Série B, tá bem bolado ali, os primeiros times ali na frente, né? Os 10 primeiros times, tá bem legal de ver. E para essa partida aqui, é onde eu vou gastar mais um dos meus duplos, que vai ser aquele jogo bem difícil de saber quem vai ganhar. Então por esse motivo eu vou de CRB e Guarani. Jogo 6, Tombense e Botafogo de São Paulo. Tombense também, outro time que não vai bem no campeonato, né? Tá quase nas últimas posições aí. A Tombense é a 18ª colocada, ganhou apenas 6 vezes no campeonato, empatou 7 e perdeu 15. Tem 30 gols marcados e sofreu 41. Já o Botafogo de São Paulo, ele é o 12º colocado, ganhou 10, empatou 8 e perdeu 10. Tem 18 gols marcados e também sofreu 29 gols. É um time que sofre muitos gols, os dois, né? No confronto direto entre eles, nenhuma vitória para Tombense, 2 empates e uma vitória para o Botafogo de São Paulo. A classificação do campeonato tá assim: o Botafogo, 12º lugar, com 38 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. Já a Tombense é a 18ª colocada, com 25 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. Jogo difícil de se analisar, porque olhando ali as últimas 5 partidas das duas equipes, você vê que não tem uma constância. É empate, derrota, vitória, então eles não têm uma constância. E mesmo o Botafogo estando numa situação melhor no campeonato, com mais pontos, eu tô jogando aqui no empate entre eles. Tô acreditando que a Tombense vai deixar a alma no campo aí para conseguir pelo menos um ponto para tentar escapar dessa situação difícil que se encontra agora no campeonato. Jogo 7, Operário e Brusque. O Operário, ele é o 3º colocado dessa fase, ganhou uma partida, empatou nenhuma e perdeu 2. Tem 6 gols marcados e sofreu 6. Já o Brusque, ele é o 1º colocado, ganhou 3 vezes, não empatou nenhuma e perdeu também nenhuma vez.
tem 7 gols marcados e sofreu 4. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Operário, 2 empates e 3 vitórias para o Brusque. Na classificação desse quadrangular tá assim: Brusque, primeiro colocado com 9 pontos, ganhou as 3 partidas, e o Operário está em terceiro lugar com 3 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. O Operário ele terminou a primeira fase como líder, agora tá tendo uns tropeços agora nessa fase, e o Brusque tá fazendo direitinho a lição de casa, 3 partidas consecutivas aí com vitória. Jogo dificílimo pro Brusque e pro Operário também, mesmo jogando em casa. Mas aqui eu tô levando em consideração o retrospecto do Operário na primeira fase do campeonato, e eu ainda acredito numa recuperação melhor do Operário, apesar que o Brusque tá jogando muito. Mas de momento, nessa partida aqui, eu vou de empate seco entre eles, viu? Aqui também uma outra partida que caberia um duplo até um triplo. Mas de momento, nessa partida eu vou seco. Jogo 8, Volta Redonda e Amazonas. O Volta Redonda é o segundo colocado do grupo, ganhou uma, empatou uma e perdeu uma. Tem 3 gols marcados e sofreu 4. O Amazonas está na terceira posição, ganhou uma, empatou nenhuma e perdeu 2. Tem 3 gols marcados e sofreu 3. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Volta Redonda, nenhum empate e uma vitória para o Amazonas. Na classificação do campeonato, né, tá assim: o Volta Redonda segundo colocado com 4 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. Já o Amazonas, ele é o terceiro colocado com 3 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. O Amazonas aí na sua última partida surpreendeu, ganhou justamente do Volta Redonda. Nessa última rodada teve jogador expulso, mas conseguiu segurar o resultado até o final aí em 2-0. Agora o jogo de volta entre eles, né? Vai ser na casa do Volta Redonda. E aqui eu ainda vou manter a minha posição no palpite da Loteca 1078, que eu tinha jogado no Volta Redonda. E mesmo o Volta Redonda jogando fora de casa. E agora o jogo é na casa do Volta Redonda. Então, por esse motivo, eu vou de Volta Redonda seco. Mesmo o Amazonas tendo ganhado esse último jogo aí contra o próprio Volta Redonda, eu tô acreditando na retomada aí do Volta Redonda, de uma colocação melhor aí no quadrangular final. Jogo 9, Sport e Londrina. O Sport ele é o terceiro colocado, ganhou 14 vezes, empatou 8 e perdeu 6. Tem 40 gols marcados e sofreu 26. Já o Londrina, ele é o 19º colocado, ganhou 5, empatou 6, perdeu 17. Fez 24 gols e sofreu 43. Pedreira aí pro Londrina. No confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Sport, nenhum empate e uma vitória apenas para o Londrina. A classificação do campeonato tá assim: Sport brigando para ter o acesso aí da Série A do Brasileirão, tá com 50 pontos, a mesma pontuação do Guarani, tá vindo de uma vitória e 2 empates. Já o Londrina brigando lá embaixo para não cair, tá com 21 pontos, é o 19º colocado. As suas últimas 5 partidas não ganhou nenhuma, são 3 derrotas e 2 empates. Para essa partida aqui eu vou de Sport seco. Acredito que mesmo que o Londrina consiga um empate, já vai ser uma zebra bem grande. Então, por esse motivo aqui, eu vou de Sport seco mesmo. Não tem nem o que dizer, né, sobre a situação do Londrina. Jogo 10, Atlético Mineiro e Cuiabá. O Atlético Mineiro jogando em casa já mostrou que tem muita sorte lá no estádio MRV. Principalmente o Paulinho, né, que só ele marca gol lá. O Atlético Mineiro ele é o 9º colocado, ganhou 8, empatou 7 e perdeu 7. Tem 26 gols marcados e sofreu 19 gols. Já o Cuiabá tá na 10ª posição, ganhou 8, empatou 5, perdeu 10, tem 23 gols marcados e sofreu 29. No confronto direto entre eles, 4 vitórias do Atlético Mineiro, 1 empate e nenhuma vitória do Cuiabá até o momento. A classificação do campeonato tá assim: Atlético Mineiro com 34 pontos, é o 9º colocado, tá vindo de uma vitória e 1 empate. E o Cuiabá, ele tá na 10ª posição com 29 pontos. O Cuiabá, alguns jogos atrás, tinha engatado uma sequência de várias vitórias, parecia que ia até brigar por Libertadores, Sul-Americana, mas do nada nessas últimas 5 partidas não ganhou mais, tá vindo nessas últimas 5 partidas são 4 derrotas e nesse último jogo teve um empate. Pra ver como as coisas mudam de uma hora pra outra. Pra essa partida aqui, eu vou de Atlético Mineiro seco, porque apesar de não ter sido aquele jogão contra o Botafogo, né, mas o Atlético Mineiro ganhou do líder em casa, né? Tá mostrando muita força na sua casa nova e eu acredito que vai dar muito trabalho aí pro Cuiabá arrancar um ponto do Atlético Mineiro. Jogo 11, Arsenal e Tottenham.
O Arsenal, ele é o quarto colocado, ganhou 4 partidas, empatou uma e até o momento não perdeu nenhuma no campeonato. Tem 9 gols marcados e sofreu 4. Já o Tottenham é o segundo colocado, ganhou 4 partidas, empatou uma, também não perdeu nenhuma. Tem 13 gols marcados e sofreu apenas 5 gols. No confronto direto entre eles, 5 vitórias para o Arsenal, 2 empates e 6 vitórias para o Tottenham. Na classificação do campeonato tá assim: Tottenham segundo colocado, com 13 pontos, tá vindo de 4 vitórias consecutivas e um empate, né? E o Arsenal é o quarto colocado, não tá mal também no campeonato, 13 pontos. Das suas últimas 5 partidas, né? Ganhou 4 e só teve um empate. Então é um tira-teima aí agora entre eles, briga direto pela posição. Vantagem aqui que o Arsenal tá jogando em casa. Em sua última partida, né, um dos melhores jogadores do Arsenal, o Martinelli, brasileiro, ele acabou se machucando. Acredito que não seja nada grave, mas ele é o motorzinho do time, né? Sem ele é uma diferença muito grande. Grande clássico aí do campeonato inglês, partida difícil aí para as duas equipes. Para essa partida aqui da Loteca 1079, jogo 11, eu vou de Arsenal e Tottenham, duplo aberto. O campeonato tá muito no início, então tá bem difícil saber o que pode acontecer nessa partida. Jogo 12, Liverpool e West Ham. O Liverpool ele é o terceiro colocado, ganhou 4, empatou uma e perdeu nenhuma até o momento. Tem 12 gols marcados e sofreu apenas 4. Já o West Ham tá na sexta posição, ganhou 3, empatou uma, perdeu uma, tem 10 gols marcados e sofreu 7. No confronto direto entre eles, 9 vitórias pro Liverpool, 1 empate e 1 vitória do West Ham. É um histórico bem complicado aí pro West Ham, porque muito a favor mesmo do Liverpool. Ainda mais que vai jogar em casa. A classificação do campeonato tá assim: o Liverpool, terceiro colocado, tá vindo de uma sequência de 4 vitórias consecutivas com 13 pontos. Só tem um empate também. E o West Ham não tá tão mal também, tá vindo de uma derrota. A derrota que teve não foi aquela derrota, ai meu Deus, perdeu. Perdeu simplesmente pro Manchester City, né? Tava até jogando bem, mas é o City, né? Aquele volume de jogo que não dá pra aguentar os 90 minutos, né? Então é normal o West Ham perder pro Manchester City. Acredito que vai ser um jogo bem difícil aí também pro Liverpool, mas para essa partida aqui eu vou de Liverpool seco. Mas se você tiver condições eu colocaria um empatezinho também, viu? Mas eu vou manter aqui no jogo 12 apenas coluna 1. Jogo 13, Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. O Paris Saint-Germain é o quinto colocado do campeonato, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Tem 10 gols marcados e sofreu 6. Já o Olympique, ele é o terceiro colocado, ganhou 2, empatou 3 e não perdeu ainda no campeonato. Tem 7 gols marcados e sofreu apenas 4 gols. No confronto direto entre eles, grande vantagem aí para o Paris Saint-Germain. 10 vitórias para o Paris Saint-Germain, 1 empate e 2 vitórias para o Olympique. Na classificação do campeonato tá assim: o Olympique tá em terceiro colocado, tá na frente do Paris Saint-Germain, mas a diferença é muito pequena, né? E é começo de campeonato. Tem 9 pontos e tá vindo de 2 empates consecutivos. Já o Paris Saint-Germain é o quinto colocado, tem 8 pontos, tá vindo de uma derrota e 2 vitórias consecutivas. Jogo difícil pro Olympique, jogando em casa, né? O Paris Saint-Germain. Eu acredito que vai vir com tudo pra cima, é um clássico também, na França, mas acredito que o Paris Saint-Germain quer uma retomada aí no campeonato, né, que não pode desgarrar muito dos líderes. Mesmo o Olympique não ter perdido ainda no campeonato, eu acho que o Paris Saint-Germain ganha essa partida, então eu vou seco no Paris Saint-Germain. Jogo 14, Atlético de Madrid e Real Madrid. O Atlético de Madrid ele é o sétimo colocado, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1. Tem 10 gols marcados e sofreu 4. Já o Real Madrid é o líder do campeonato, ganhou 5, não empatou nenhuma e não perdeu nenhuma. Tem 10 gols marcados e sofreu apenas 3. Começo aí avassalador do Real Madrid. Confronto direto entre eles tá assim: 3 vitórias para o Atlético de Madrid, 5 empates e 7 vitórias para o Real Madrid. A classificação do campeonato tá assim: Real Madrid, 5 vitórias consecutivas, 15 pontos, 100% no campeonato. O Atlético de Madrid ele é o sétimo colocado, tá vindo de uma derrota com 7 pontos. O Atlético de Madrid, todo mundo conhece, né, pelo seu sistema defensivo aí com Simeone, time bem retranqueiro, tem um bom toque de bola, mas todo mundo sabe que o forte do Atlético de Madrid é a defesa. O Real Madrid, mesmo depois da saída do Benzema, tá com um ataque poderosíssimo e sem o Vinícius Júnior, que deve voltar em breve, né? Vamos ver durante a semana as informações sobre essa partida, se ele vai jogar ou não. Mas mesmo sem o Vinícius Júnior, o Real Madrid, mesmo fora de casa com esses números, ainda é o favorito. Para essa partida aqui, eu tô colocando um empate
ou vitória do Real Madrid, mesmo fora de casa. O Real Madrid ele não modificou muito a sua base, seu esquema de jogo continua o mesmo, o Ancelotti. Então é um time que todo mundo se conhece, todo mundo sabe aonde que tá cada jogador, tem um entrosamento muito bom. E essas novas peças que chegaram aí tá jogando demais, demais mesmo. Vamos ver o que vai dar nessa partida. Pessoal, é isso. Se você gostou da análise, dos palpites, das informações, se inscreva no canal aí para sempre estar recebendo nossos avisos. Comente, compartilhe aí qual foi o seu palpite, o que você acha que é melhor fazer. Deixa aí seu comentário que é muito legal. A Loteca 1078 não acumulou, né? Mas vamos para cima dessa Loteca 1079 porque 300 mil no bolso já faz uma diferençazinha aí nas nossas vidas. Se você assistiu até aqui, agradeço demais e até o próximo vídeo aí no meio da semana, pessoal. Boa sorte aí para todo mundo. Fui!